Vamos lá, você que manda. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde, Simon. Tudo bem? Boa tarde, velho. Tudo na paz. Amém, graças a Deus. Tudo na paz. Independente das coisas que estejam acontecendo, né? Temos que estar na paz. Temos que Com ter certeza, com certeza. Deus em nosso coração sempre. Viu? Boa tarde, pessoal. Dá um feedback pra gente, por favor. Vê se tá tudo ok. Vocês estão conseguindo ouvir. Ele tá conseguindo me ouvir bem, conseguindo ouvir bem o Simon. Coloca um joinha se vocês estão conseguindo ouvir bem. A imagem tá boa. Falar aqui pra ver se a minha voz tá saindo ok, tá beleza? Aqui tá. Pronto, maravilha. Agora tá dando ok aqui, dizendo que tá certinho. Ótimo, perfeito. Então, Pronto. Simon, fala um pouco de você. Pronto, então, eu sou fisioterapeuta, né, me formei em 2010 e logo depois emendei com a pós-graduação em traumatologia e ortopedia. E aí a gente começou a sair, fazer vários cursos. Hoje minhas principais formações são Mulligan, o PNF no nível avançado, vários cursos de mais curtos, biomecânica, que eu sou apaixonado, né, membro inferior, joelho, que é uma cachaça para mim. Então, é mais ou menos isso aí. A gente iniciou o mestrado também, agora tem pouco tempo, e estamos aí, né, nessa luta, nessa carreira aí, né, que não pode parar, não pode estacionar, não. Não pode. Sempre tem que estar em constante evolução, né, Simon? Exatamente. E Simon aí, pessoal, eu fiz o curso com ele, show de bola. Nossa, quem tiver a oportunidade de fazer o curso com ele, assina embaixo. Ele é Valeu, fera, valeu, ele valeu. esbagaça. PNF, esbagaça PNF. Nossa, você comanda. Viu, Simon? Pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre o tema do patelo-femoral. E esse é o tema, e a gente vai estar começando. Para começar a abordagem, olha lá, falou aí com você, Simon, o mais estourado de Itabuna. É, Viu? E para a gente começar, Simon, fala para a gente, eu linkei aqui uns pontos, né, para estar perguntando para você e para a gente ter um sim, bate-papo bacana e no final abrir para pra perguntas galera perguntar. para o pessoal perguntar, se tiver alguma dúvida, certo? Pronto. Maravilha, vamos lá. Então, Então, a primeira coisa a definição, é fala para a gente. isso. Tentar conceituar o que é essa dor patelofemoral, né? A dor patelofemoral não existe um diagnóstico fechado para ela, né? Não existe nenhum exame específico que você tenha condições de, tem dor patelofemoral. Então, ela é baseada muito em sinais e sintomas, uma avaliação funcional bem feita. Grande tique, beleza, meu irmão? Uma avaliação funcional bem feita para que a gente consiga determinar se esse paciente se encaixa nesses sinais e sintomas ou não. Então, ela é referida como uma dor na região anterior do joelho, uma dor difusa. É aquela dor que o paciente não consegue dizer, o ponto é aqui realmente ou ali, então é uma dor difusa que ela fica na região anterior do joelho ou retropatelar e o paciente refere para a gente principalmente em movimentos em cadeia fechada, descer degrau, subir o degrau, na hora da corrida. Então, esses são os sinais e sintomas que acabam definindo, né, o diagnóstico de uma dor patelofemoral. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é em relação ao perfil do paciente. Tá? Geralmente são adultos jovens, então adultos entre 18 e 35 anos ali, praticantes de alguma atividade física, são esses caras que acabam chegando para a gente com esse perfil aí, tá? Show de bola, Simon. Ótima, breve explicação aí. E quais os impactos que pode gerar aí nas atividades de vida diária? Pronto, então, como eu falei, a gente acabou apresentando uma palestra, né, no Congresso Internacional e foi justamente sobre dor patelofemoral. Então a gente acabou que deu uma aprofundada legal sobre isso e teve um artigo de 2015, se não me engano, que a maior incapacidade funcional desses pacientes com dor anterior do joelho, né, com dor patelofemoral, seria os movimentos de agachar. Então aí você traz para a vida diária o movimento de sentar, né, seria o movimento mais afetado. Aí depois você vem com movimentos de descer a escada, né, a corrida é muito presente, então paciente que tem a prática da corrida, é muito comum a gente pegar esses pacientes com essa dor patelofemoral, mas fica aí dentro desse movimento de agachar, subir, descer e a corrida são os movimentos que mais incomodam esses pacientes, tá?
É porque nesse momento, no momento de correr, no momento de agachar, no momento aí de subir e descer escadas, nesse momento está gerando muito impacto nas articulações e acaba comprimindo, certo? O fêmur ali, Isso. Na fêmur. verdade, o que acontece, né? A dor patelofemoral, ela acontece um desgaste na articulação, grande Márcio Coelho aí, ó, fera, grande colega, na articulação patelofemoral, tá? E o que acontece? Em atividades em cadeia aberta, né, ou seja, você com a extremidade ali solta, acontece que a patela, ela realmente se movimenta em relação ao fêmur. Quando você vai para atividades em cadeia fechada, isso acaba se invertendo. O fêmur começa a movimentar em relação à patela, e quando você não consegue manter um bom alinhamento biomecânico, acontece que a patela ela começa a se deslocar, entrar em contato com o côndilo femoral ali, mais especificamente o lateral, e isso aumenta a pressão nessa articulação patelofemoral, fazendo com que haja um desgaste articular e, consequentemente, vai começar a gerar dor no paciente, tá? Dessa forma que acontece. Como você já falou aí, também já são... E quais são esses fatores, quais são fatores de riscos que pode estar cometendo aí? Pronto, vamos lá. Hoje em dia a gente tem uns subgrupos bem definidos de pacientes que apresentam dor patelofemoral, né, para que a gente consiga identificar qual o perfil desse paciente. Se a gente vê que a fraqueza muscular é o ponto-chave disso aí, tá? Não só de músculos específicos do joelho, especificamente o quadríceps, mas também de músculos mais proximais, músculos do quadril, e algumas pesquisas do Powers e de outros colegas aí acabam falando também do tronco, tá? Então, a gente costuma falar que a dor patelofemoral é uma alteração multifatorial. Não tem como você definir e falar, ó, é por conta disso ou daquilo. São vários fatores que acabam agindo de forma simultânea ou não, que podem vir a gerar. Mas a força muscular aí, disparado, é o que a gente mais vê, né? Antigamente falava-se muito em relação a algumas questões estruturais, como o ângulo Q, por exemplo, né? Aquela medida do ângulo do quadril para o joelho ali. Hoje sabe-se que o ângulo Q, por ser uma medida estática, não é um fator de risco para isso. A própria pronação do pé também não é. Então, são muito mais fatores dinâmicos, especificamente a força muscular, tá? Que a gente encara como um grande fator de risco para o desenvolvimento da dor patelofemoral. Então, o pessoal está começando a fazer perguntas e vocês podem estar deixando a pergunta de vocês, que no final a gente vai estar abrindo aí e a gente volta nas perguntas e eu faço a pergunta aí para Simon ou ele lê aí. Tá bom, Simon? Tem uma galera já fazendo uma pergunta aí. Você que manda, do jeito que você quiser. Pronto. Tá? Viu? E pode gerar osteoartrose aí no processo? Pronto, na verdade, a dor patelofemoral em si, ela é uma osteoartrose, né? Só que a gente está acostumado a ver essa questão da osteoartrose como na articulação femorotibial, entre o fêmur e a tíbia, que é o que a gente mais vê aí, né? Aqueles pacientes mais idosos. Nesse caso, acontece também o mesmo mecanismo, o mesmo desgaste na cartilagem ali, só que na articulação patelofemoral. Então, o mecanismo dela é o mecanismo de uma osteoartrose também, tá? Aí você me pergunta, pode gerar uma osteoartrose femorotibial depois? Sim, pode ser. Pode ser que você comece a sobrecarregar outras estruturas e acabe gerando também isso aí, tá? Ótimo. Viu? Eu vou fazer a pergunta aqui que o pessoal está fazendo. Vamos lá. Deixa eu ler aqui, por causa que é interessante. Ó, já vai prosseguir com o que eu já quero perguntar também. A falta do exercício, Vamos lá. quem perguntou foi Tati Silva. A falta do exercício pode causar essa dor? Quem não faz exercícios também estão sujeitos? Fala, Tati, tudo bem? Então, tá sim, tá? Não são só pacientes, eu falei aqui do perfil dos pacientes, né? Geralmente ativos fisicamente, mas, inclusive, a gente já teve a oportunidade de tratar pacientes extremamente sedentários com dor patelofemoral, tá? Então, não é uma coisa exclusiva. A grande maioria acaba sendo pacientes fisicamente ativos, mas isso não quer dizer que pacientes sedentários que não pratiquem nada não possam também desenvolver essa alteração, tá? Ótimo. Tá esclarecido a sua dúvida aí, Tati? E Ruth Lima, ela perguntou assim, como diferenciar a dor patelofemoral de outras disfunções no joelho? Pronto, vamos lá. Como eu falei, Ruth, você tem uns sinais e sintomas bem característicos ali, nessa dor na região anterior do joelho.
é bem clássica aqui. Por exemplo, se você tem uma lesão específica de ligamento, por exemplo, é totalmente diferente, porque você vai ter sinais e sintomas, por exemplo, de falseio articular, de falta de estabilidade, a dor é mais pontual, vai ser na região lateral, vai ser na região posterior aqui. Quando você tem uma lesão de menisco, você tem essa região bem na lateral, vindo quase para posterior aqui, tá? A artrose, a femorotibial, você consegue diferenciar muito mais pelo perfil dos pacientes. Os pacientes também sentem dor no joelho, mas são pacientes com perfil diferente, com a idade mais avançada, com nível de atividade mais baixo, tá? Então, como eu falei, tem como você fechar isso aí? Não, até agora a gente não conseguiu definir, mas a gente acaba encaixando, tá, os sinais e sintomas junto com o perfil do paciente, e aí a gente usa muito aquela questão da CIF, né? Encaixa a parte estrutural de sinais e sintomas no nível de atividade e participação do paciente. E aí, de repente, você consegue traçar um diagnóstico legal para ele. É interessante que durante ali, na hora que está fazendo a anamnese, na hora que vai perguntar para o paciente, ele já fala logo, ele mostra com o dedo e se faz o sinal do círculo, né, que fala. E exatamente. O sinal do teatro, que é no momento que ele vai sentar, que fica muito tempo sentado, aliás. Sentado. Ele fica muito tempo sentado. E é interessante... Isso é comum também. Pode continuar. Pode falar. Não, interessante é que ele já relata para você. Ele já chega ali e mostra, faz o círculo e também que fica muito tempo sentado. Exatamente, né? Nesse mesmo artigo que eu falei do sentar e tal, está envolvido também essa questão do sinal do teatro, né? O paciente que passa muito tempo sentado e na hora que vai levantar sente essa dor. É bem comum acontecer. Então, é algo, apesar de você não ter um exame, por exemplo, para poder fechar o diagnóstico, mas é algo bem fácil da gente identificar. O paciente, ele praticamente já chega entregando o diagnóstico para a gente, tá? Olá, pessoal. Para o pessoal que está chegando aí, tenha uma boa tarde para todos vocês. Hoje a gente está falando sobre o tema dor patelofemoral com o fisioterapeuta Simon Cavalcante. Fala, Eide. Boa tarde, querida. Olá, Bruno. Então, a Tati falou aí que tenho sentido dores no joelho. Não faço exercício e tenho sentido dores no joelho, até para fazer flexão de joelho. Agachamento, andar. Então, Tati, pode ser e pode não, é difícil a gente acabar fechando esse diagnóstico assim, né? Mas pode ser, né? Pelo perfil, a sua idade, teria que fazer uma avaliação muito mais específica aí para a gente conseguir determinar, exatamente, para que a gente conseguir determinar, né? A gente tem alguns testes que são bem famosos aí, que a gente acaba utilizando na avaliação, tipo o step down, o step down lateral, alguns outros testes, mas a gente não deve se reservar só o resultado desses testes, tá? Nem tudo que reluz é ouro. A gente acabou que o fisioterapeuta, né? Ele é meio reducionista. Então, o fisioterapeuta, tudo que envolvia dor patelofemoral, ele dizia que era valgo dinâmico. Ah, fez o step down, o joelho entrou, é dor patelofemoral. E não é bem assim que funciona. Tem pacientes que fazem valgo dinâmico durante o step down e não apresentam nada de dor patelofemoral. Já tem pacientes que não apresentam o valgo dinâmico e tem dor patelofemoral. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão da avaliação, tá? Nem tudo que reluz é ouro. Então, o valgo dinâmico ficou muito famoso aí com as pesquisas do Thiago, né? Do Thiago Fukuda e tal. Acontece, sim, acontece, mas nem tudo é tão engessado dessa forma, tá? A gente tem pacientes que apresentam o valgo e não tem nada, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da avaliação que a gente vai fazer. Ô, Simon, no artigo que eu estava lendo, mostrou que não há o teste clínico específico para definir se tem a dor patelofemoral. E ali, no momento de como é diagnosticado, né, tem ali através da avaliação física e tudo mais, mostrou que o agachamento é melhor para exacerbar a dor na porção anterior do joelho, que o agachamento dele é melhor e já é mais fidedigno. Sim, reflete bem o que eu falei do artigo, né? O artigo, ele aponta que 93,7 pessoas que tinham dor patelofemoral tinham dificuldade em agachar. Então, daí você já tira que talvez o melhor teste funcional para você encaixar nesses pacientes é justamente fazer o movimento de agachamento, né? Porque aí você consegue ver se realmente eles têm essa dor durante esse movimento de agachar. E aí você pode fazer várias, depende muito do perfil do paciente.
De repente eu já tive paciente que faz crossfit com dor patelofemoral. Então o teste dela era realmente agachar. E você já tem paciente sedentário, o teste dela era sentar e levantar. Tá? O movimento vai agachar? Vai ter flexão de quadril, vai ter flexão de joelho, porém dentro de uma função diferente. Então a especificidade da função é extremamente diferente quando a gente fala da avaliação desses pacientes. Ô, Simon, e essa dor, ela é constante? É uma dor constante? Não, ao contrário de outras alterações do joelho, né? A dor patelofemoral é uma dor que geralmente ela reduz com repouso. É aquela dor que o paciente chega pra gente e fala, não, durante o dia eu tô bem, às vezes acontece aí, eu ficar muito tempo sentado, na hora que levanta dói um pouquinho, mas depois passa. Porém, na hora que eu vou correr, na hora que eu vou sentar no vaso, alguma coisa do tipo, e aí começa a doer. Mas ela não é uma dor que chega a ser incapacitante, pelo menos não geralmente, tá? A não ser que o paciente esteja num grau muito avançado, aí ela se torna realmente uma dor muito incapacitante quando a gente fala das atividades de vida diária. Mas, no geral, ela é uma dor que o paciente consegue até viver bem com ela. A grande questão é que ela incomoda muito na hora das atividades do paciente. Então, o paciente que quer correr, ele não vai conseguir por conta disso, tá? E essa dor, ela pode persistir por anos? É uma dor? Sim, tem pacientes, principalmente quando a gente fala de corredor, a gente tem uma grande gama de corredores aqui como pacientes, né? Que em Itabuna, por exemplo, são pacientes que só procuram a gente quando já está naquele estágio que não aguenta mais botar o tênis para ir correr. Né? Aquele cara que vai indo, e aí dura, às vezes você fala, tem quanto tempo? Rapaz, tem mais ou menos um ano e pouco que eu comecei a sentir. Então ela é uma dor persistente, sim. Tá? Se você não tratar, se você não cuidar, ela é uma dor persistente, sim. Entendi. Show de bola. E no exame físico, o que observa, sabe? O que é observado na hora de fazer o exame físico? Pronto, vamos lá. Dentro do exame físico, né, tentem sempre aliar essa questão dos testes dinâmicos. O que são testes dinâmicos? São testes que reproduzem aquilo que os pacientes costumam sentir incômodo. Por exemplo, o agachar, o descer o degrau, o próprio step down lateral, o step down anterior, né, o subir o degrau, a marcha, a corrida. Nesses testes, você vai conseguir identificar que o paciente realmente está sentindo esses sinais e sintomas. Quando eu vou agachar, eu sinto essa dor aqui, ó, como se tivesse inchado o meu joelho. O que é isso, esse como se tivesse inchado? É o aumento da pressão na articulação femoropatelar. Então, aumenta a pressão ali, ele diz, parece que tem alguma coisa dentro, parece que tem ar dentro do joelho. É justamente isso aí. Tá? Esse aumento da pressão femoropatelar faz com que o paciente comece a relatar os sinais e sintomas. Então, é muito difícil você querer encaixar testes estáticos, né? Por exemplo, fazer uma avaliação postural em um paciente desse. Né? Qual a resposta que isso vai lhe dar? Nenhuma. Então, você tem que botar o paciente na função para ver se ele realmente está tendo aquelas alterações dentro das atividades específicas dele. Dinamicamente, né? Exatamente. Tá? Teve outra pergunta aí, eu estava falando, me passei, eu vi que tinha uma pergunta. Daniel falou assim, Simon, fala um pouco mais sobre os subgrupos dentro da SDPF e como isso influencia no tratamento do paciente. Pronto, vamos lá, Daniel. Então, a gente tem os subgrupos aí, né, que são subgrupos que ano passado teve um guideline aí falando sobre dor patelofemoral e ele traçou 4 subgrupos, né? Quais são esses subgrupos? São pacientes que têm luxações recorrentes, que é a porcentagem mínima, aquele paciente que fala assim, meu joelho sai do lugar toda hora, tá? É muito difícil a gente acabar encontrando esses pacientes. Pacientes por overuse, o que é o overuse? É o excesso de uso, ou seja, é aquele cara que é um esportista e está treinando o tempo todo ali, está usando de forma excessiva a articulação e aí acaba que a articulação não aguenta, começa a aumentar a pressão e o cara sente isso, tá? Pode acontecer. E pacientes com alterações biomecânicas, que aí sim seria o valgo dinâmico, tá? Entraria. Isso aí é aquele paciente que você vê que o movimento realmente, o joelho entra muito ali. E os pacientes com alteração de força, principalmente quando a gente fala do quadríceps aí, tá? Quadríceps e o complexo posterolateral do quadril aí são os músculos mais afetados. Então, esses são os 4 subgrupos. Tem paciente, por exemplo, que não tem alteração biomecânica. Quem foi que perguntou? Daniel? Foi. Não foi? Que não tem alteração biomecânica, Daniel, ou seja, não faz valgo, o joelho não entra, tá? Mas tem uma fraqueza imensa de quadríceps que você vai ver
você faz um teste simples de sentar e levantar, a pessoa está tremendo, o quadríceps tremendo ali, porque não consegue fazer. Então, esse paciente você encaixa o quê? No subgrupo de déficit de força. Já tem paciente de academia, do CrossFit, por exemplo, que você vê aquela massa muscular legal ali, você vê que aquela pessoa tem força, mas tem uma alteração biomecânica grande. Na hora do movimento, o joelho você vê que entra, vai muito ali, então você encaixa no outro subgrupo. Né? Tem paciente que não tem nenhuma das duas alterações, mas está com um nível de treino lá em cima. O cara que vai disputar uma maratona, um Ironman, algo do tipo, nível de treino lá em cima, você já encaixa no subgrupo de overuse. E os pacientes com luxação que acabam sendo uma porcentagem bem pequena, aquele cara fala, meu joelho sai do lugar toda hora, a patela sai do lugar. Tá bom? Então os 4 subgrupos que foram definidos foram esses aí. Ótimo. Bruno falou assim, menor área e maior pressão sobre um ponto da articulação, certo? Exatamente, foi o que a gente explicou, né? O que acontece lá na articulação patelofemoral para desencadear isso aí? Justamente isso que você colocou, tá? Acontece que você diminui a área de contato entre o fêmur e a patela e aí você aumenta a pressão. Quando você aumenta a pressão, você vai ter desgaste articular. E você aumentar a pressão uma vez, provavelmente não vai acontecer nada. A grande questão é que vai acontecendo isso de formas repetidas. Daniel agradeceu aí. Valeu, Daniel. Fique à vontade, meu amigo. Qualquer coisa é só falar. E o Ruth perguntou aí, e o tratamento mais adequado? Aí que tá, a gente vai chegar aí agora, em condutas. Fala um pouco sobre condutas aí, sabe? Então, Ruth, as condutas, na verdade, elas são baseadas justamente, tá, nessa questão da avaliação de subgrupos, de você encaixar. Grande Laércio, grande abraço aí, velho. Aí, fez uma pergunta legal aí, daqui a pouco a gente já responde, tá? Você encaixar esses pacientes nesses subgrupos. A partir do momento que você vai encaixando eles, selecionando, você sabe como tratar. Por exemplo, não tem como você abordar um paciente que é por overuse, né, fazendo fortalecimento de posterior lateral do quadril. Esse cara é forte, esse cara é extremamente forte. Tem que mexer o quê? No nível de treinamento dele, descer um pouquinho o nível de intensidade, frequência, né, para ir diminuindo isso aí. Já o cara que tem um déficit de força, aí sim, você vai pautar seu tratamento, que fortalecimento de quadríceps, posterolateral do quadril, né, que são os abdutores, rotadores externos e extensores. A grande questão é como fazer isso, tá? E é uma coisa lógica, e aí eu deixo esse questionamento aí para vocês. Se os pacientes da gente, né, têm muita dificuldade em realizar movimentos em cadeia fechada, então não tem muita lógica a gente querer trabalhar esse fortalecimento em cadeia aberta, porque você vai estar saindo muito da função dele. Né? É um cara que ele não sente dor em cadeia aberta, ele sente dor em cadeia fechada, na hora que ele vai sentar, levantar, subir, descer, correr. Nesse momento é que ele sente dor. Então, se é um paciente que vai precisar de fortalecimento muscular, beleza, vamos dar a ênfase no quadríceps, no lateral do quadril, mas, né, de uma forma bem funcional. E aí, provavelmente, vocês já viram alguns exercícios bem famosos aí, a ostra, né? Você bota o miniband aqui ao redor do joelho, o paciente decúbito lateral, fica fazendo aquele movimento ali, né? Que é a ostra, o hidrante, enfim. Dá para usar? Dá, tranquilo. São exercícios que realmente vão estimular o lateral do quadril ali, porém são exercícios estruturais, tá? O que é exercício estrutural? São exercícios que você trabalha simplesmente a estrutura muscular, você não trabalha a função. Então, de repente, no início, vale a pena você lançar a mão desses exercícios e depois você jogar o paciente dentro da função que ele realmente realiza aí, que é aquilo que vai fazer com que ele realmente reabilite ou não. Tem muitas pessoas, mulheres enormes, grandonas, que malham, né? Tem homens também, que na hora que você vai colocar ali na ostra, tá com o glúteo médio bem fraco, tá com musculatura de abdutores de quadril ali bem fraca. Porque qual é a questão, né? O glúteo médio é um músculo essencialmente estabilizador, né? Ele não é um músculo que é um grande efetor de movimento, tá? Só é você olhar o diâmetro dele, ele não é um músculo grande, então a grande função dele é estabilizar o quadril, tá? Quando você bota esses caras que são acostumados à academia, com efetividade de movimento o tempo todo, que você vai testar um estabilizador, aí você vê, pô, o cara parece que é forte pra caramba, mas, na verdade, não é tanto, né? Então é isso que acontece. Vejo isso direto. Pois é. Viu, Simon? Sobre a fisioterapeuta australiana aí, a McConnell, que ela fala que ela propôs um tratamento que centra-se no alinhamento da patela, certo?
Fala um pouco sobre ela e sobre o que ela propôs. Vamos lá, vamos lá. Tem até a bandagem, né? Que é a bandagem McConnell, que ela fez. E aí o objetivo era centralizar a patela. O que é que a gente sabe hoje? O tape patelar, tá? Ele até pode ser utilizado, né? Saiu nesse guideline de 2019 também, porém, para auxiliar a diminuição de dor durante o exercício. Então, aquele paciente que sente muita dor, está com quadro álgico muito intenso ali, você quer fazer o exercício, o tape auxilia para você, de repente, diminuir essa dor do cara que é uma dor 8, você trazer para 5, tá? Mas não é o tape que vai melhorar seu paciente, nem vai corrigir, certo? Outra coisa que a gente vê muito. Eu preciso medializar essa patela porque a patela está lateralizada. Isso aí já caiu por terra há muito tempo, gente. Não existe mais isso, né? Desde 95, aí depois veio em 98 o trabalho do Powers para poder realmente bater bastante nisso aí e falar assim, ó, não existe. Os pacientes da gente sentem dor em cadeia fechada. Em cadeia fechada não é a patela que movimenta, a patela não sai do lugar. É o fêmur que mexe, tá? Então não adianta você medializar a patela porque ela não vai mexer. Na hora da cadeia fechada é o fêmur que vai movimentar. Só se você conseguir arranjar uma bandagem para conseguir estabilizar o fêmur. Que não é o caso, né? Não tem como a gente fazer isso. Mas então essa bandagem patelar não vai rolar. E aí que entra. Você já aproveitando o gancho aí sobre a bandagem, né? A kinesiotaping, para dor, principalmente. O pessoal fala que usa lá o taping e tudo mais para aliviar a dor. E aí? Alivia a dor? Então, cara. Então, pode ser um efeito placebo, né? O máximo que a gente consegue chegar com a kinesiotape é um efeito placebo, tá? Te falo até com alguma propriedade, porque eu fiz o curso em 2012, né? Foi 2012 quando deu aquele boom depois das Olimpíadas lá, todo mundo utilizando. Eu fiz o curso da kinesiotape. O que é que aconteceu? Era algo novo, normal, natural, só que as evidências foram trazendo, né, que ela não tem nenhuma funcionalidade quando a gente fala da área de traumatologia e ortopedia. Então, não adianta. Eu tenho pacientes que pedem. Eu tenho paciente que é corredor, corrida de rua, que aí a gente trata e na hora ele fala assim, bota a fitinha lá. A gente explica, velho. Falo, não, mas eu me sinto melhor, eu acho que eu corro melhor e tá pronto. É um efeito placebo. Se o paciente está pedindo, tá? Você sabe, mal não faz, tá? Não é que a kinesiotape vai fazer mal, mas ela também não vai, né, fazer o que teoricamente ela promete. Então a kinesiotape em pacientes de traumato-ortopedia não rola. Infelizmente, eu que até queria que funcionasse, porque eu tenho uma formação e seria mais uma ferramenta. E seria mais uma ferramenta para a gente estar utilizando. Mas quando você vai para a literatura, você vê, dor patelofemoral não funciona, artrose não funciona, lombalgia não funciona, entorse de tornozelo não funciona. Então, é bem complicado. Então, eu reservo muito não, só reservo a utilização da fita quando você tem um paciente que fala assim, bota porque eu me sinto melhor, eu acho que eu corro melhor, eu acho que minha performance melhora, aí você vai e coloca, aí vale a pena. E, vamos dizer assim, o dry needling para dor patelofemoral. O que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer, né? O que você tem a dizer os estudos e baseado em evidência científica? Tá. O que é que saiu nesse guideline do ano passado, tá? Que a utilização do dry não tem conclusão ainda para você recomendar. Então, é aquela coisa, os estudos que tem são muito ruins ainda, não dá para a gente dizer se funciona ou não, tá? Isso especificamente para dor patelofemoral. Então, se eu não sei se funciona ou não, é uma coisa que eu, particularmente, enquanto profissional, não vou vender aquilo para dor patelofemoral, entendeu? Para o meu paciente. Porque o paciente ele paga, ele está comprando o serviço para poder ser reabilitado para ficar bom. O que a gente tem na literatura mais forte hoje é o efeito do dry na dor patelofemoral é inconclusivo, tá? Ou seja, ninguém sabe se funciona ou não. Alguns estudos disseram que sim, outros disseram que não. Quando os caras pegam isso e jogam numa revisão sistemática para poder analisar a metodologia, tá? Nenhum passa de nota 3, 4 nos estudos. Então são estudos muito ruins ainda, com a qualidade metodológica fraca, e aí não tem como você recomendar isso para a utilização desses pacientes. Entendeu? Ficou claro isso aí? A Tati falou, e nossa, sério? Deve que vendeu para ela. Sério, Tati, sério. Tá? Isso falando, Tati, de dor patelofemoral, tá?
Para outras situações, aí a gente teria que fazer outra busca e tal. De dor patelofemoral, que é o nosso enfoque aqui hoje, a recomendação é essa. Dry needling, tá? Ele tem confirmações inconclusivas, ou seja, os estudos ainda não conseguem dizer se ele realmente funciona ou se ele realmente não funciona, tá bom? Bacana. E qual o objetivo da cinesioterapia em pequeno, médio e a longo prazo? Pronto, vamos lá. Na verdade, a cinesioterapia, especificamente o fortalecimento muscular, aí sim, nesse mesmo guideline, nessa mesma parte aí que vem falando do dry, fala justamente do processo de fortalecimento, que esse sim, eles falam que é o padrão ouro para o tratamento de pacientes com dor patelofemoral. Tá? Então, quando você fala da cinesioterapia, é o quê? Terapia baseada em movimento. Né? É justamente essa questão do fortalecimento muscular. Esse é o padrão ouro. O que é que a gente tem? O que é que eles preconizam? Que é muito mais interessante você fortalecer, tá? Articulações combinadas. Como é isso? Você fortalecer o quadríceps, né? Articulação do joelho, especificamente o quadríceps, mais o complexo posterolateral do quadril, e alguns estudos trazem até a estabilização do tronco, tá? Porque o tronco ajudaria nessa estabilização aí, principalmente pacientes que têm alterações biomecânicas. Então, a combinação da cinesioterapia com o objetivo de ganhar força nessas três articulações, nessas três estruturas aí, é o que eles consideram como o padrão ouro hoje no tratamento da dor patelofemoral, tá? A grande questão, como eu falei, é como fazer isso. Não é simplesmente você botar uma caneleira no cara e falar, faz 3 de 10, né? O número mágico da fisioterapia, 3 de 10. Então, aí, não é só isso. Ainda todo o processo de 1RM e tudo mais, aí, periodização. Exatamente, você tem que saber essa questão da periodização para você prescrever um treinamento de força realmente para o seu paciente, tá? E outra coisa em relação às cadeias, cadeia aberta ou cadeia fechada? Acabei de falar, cadeia fechada é muito mais funcional, muito mais eficaz para esses pacientes, tá? Verdade, 3 de 10, falando aí. 3 de 10, 3 de 10, né, Tati? Todo mundo prescreve 3 de 10. Viu, Simon? Fala pra gente um pouco sobre as palmilhas. Pronto, vamos lá. Com raciocínio de funcionalidade. Pronto, então, o que é que a gente tem hoje de palmilhas em relação à dor patelofemoral? Elas são indicadas a curto prazo, tá? O que é que eles consideram curto prazo? Até 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio, tá? Então, o paciente está com um quadro álgico muito intenso, você quer palmilhar ele ali para poder diminuir a dor dele, você quer corrigir, beleza, a palmilha é bem-vinda, você consegue diminuir o quadro álgico dele, e aí de repente você consegue iniciar o tratamento de forma mais precoce, ali vale a pena. A grande questão que eles falam é, não mantenham, tá, a palmilha dos seus pacientes por mais de 6 semanas. Por quê? Porque você vai acabar viciando, entre aspas, tá, o seu paciente. O que a palmilha faz? A palmilha é uma órtese, tá? Ela começa a fazer a função de determinada musculatura ali. Então, eles recomendam essa utilização até 6 semanas, que eles falam a curto prazo, e depois a retirada, nem que seja de forma gradativa, dessa palmilha para seu paciente conseguir, né, viver de forma independente aí, sem ficar dependente da palmilha. Devolver a independência para o paciente, né? O que a fisioterapia preza de verdade é funcionalidade e devolver a independência para o paciente. Exatamente, exatamente. Isso que a gente precisa ter em mente, né? Então, em relação à palmilha, seria isso aí. E sobre o prognóstico? Qual é o prognóstico para a dor patelofemoral? Cara, então, a dor patelofemoral ela tem um prognóstico relativamente bom, né? Grande parte dos pacientes você consegue melhorar baseado nesses tratamentos que a gente acabou comentando aqui, né? Do fortalecimento muscular, do complexo posterolateral, do quadríceps combinado. Eles têm um prognóstico bom, geralmente dura aí em torno de 2 meses, a depender de como o paciente chega pra gente. É muito difícil o paciente chegar num quadro inicial, naquele quadro que começou a sentir um leve incômodo. Geralmente ele já chega pra gente quando tá algo mais incapacitante, né? Então, geralmente é assim que a gente pega. Ele vai levando. Vai levando. Exatamente. Então, geralmente a gente tem um prognóstico aí de 2 a 3 meses, a gente consegue geralmente bons resultados com esse paciente, tá? Não tem muita dificuldade não com o paciente de dor patelofemoral, a gente consegue resultados bons, bem satisfatórios aí, de retorno mesmo às suas atividades, ao esporte que seja. Já tive paciente praticante de crossfit,
que voltou a agachar lá embaixo, e aí fala-se muito dessa questão do agachamento. Ah, pode agachar todo, não pode? Então, essa é uma pergunta muito subjetiva, né? Depende da funcionalidade do seu paciente. Se você pega um paciente que ele não faz isso hora nenhuma, né? Para que você vai treinar esse agachamento profundo? Eu peguei uma paciente que era CrossFit. O agachamento do CrossFit é lá embaixo. Então, eu tinha que treinar isso lá embaixo, tá certo? Então, depende muito. É muito subjetivo isso aí, essa questão do agachamento. Você quer falar sobre CrossFit ou deixa para uma próxima oportunidade? É um assunto muito Se polêmico. tiver o gancho, a gente fala. Nada, se tiver o gancho, a gente vai trazendo também. Você é do CrossFit, né? Faço, eu falo. Pratico e trabalho dentro de uma box, atendo paciente lá. Bacana, bacana. Wagner me perguntou aí, como encorajar esse paciente com cinesiofobia a realizar os exercícios? Manda ver. Pronto, Wagner. Boa, excelente. Perfeito, tem pacientes realmente que são cinesiofóbicos, né? Principalmente para a extensão completa do joelho, aquele paciente que não quer fazer a extensão do joelho, porque ele, na cabeça dele, ele já automatizou que aquele movimento vai gerar dor. Vai gerar dor. Tá? Então, a cinesiofobia é isso aí, medo de determinado movimento, né? Então, na cabeça dele, ele automatizou que se ele estender o joelho completamente, ele vai sentir dor. Então, o que é que ele faz? Ele mantém o joelho dele sempre em uma semiflexão ou algo parecido. E aí, acaba entrando um pouquinho do PNF, né? A gente usa bastante nesses pacientes, Wagner, a questão da irradiação. O que é irradiação? É você mexer com outras partes do corpo, e aí você pode irradiar com o membro contralateral, com o membro superior, com o tronco, com a cabeça, enfim. Da forma que você quiser, a gente faz essa irradiação para poder gerar um movimento de extensão. Aí a gente meio que burla, né, o sistema nervoso desse paciente, engana esse paciente, porque ele está muito focado em, por exemplo, fazer uma flexão de braço, né, uma flexão de ombro aqui, e aí essa flexão de ombro vai acabar irradiando para uma extensão de joelho do membro contralateral. Então é uma estratégia bem legal que a gente utiliza bastante, principalmente no começo, né, do tratamento desses pacientes, porque eles têm realmente essa restrição, o paciente está com quadro óptico intenso, então a gente usa muito essa questão da irradiação, baseada nas diagonais do PNF, para poder conseguir o movimento que esse paciente até então tinha medo de fazer, né, era cinesiofóbico. Foi respondido aí? Acho que foi claro? A cinesiofobia aí, né, também a questão de expor gradativamente e progressivamente o paciente ao exercício através ali da anamnese, de toda a sua avaliação. Você não vai chegar e já expor ele àquele determinado movimento que ele tem medo. Então, arrumar estratégias onde não de uma certa forma assim, não exponha ele tanto ao determinado movimento que ele tem medo. Exato. E como eu falei, né, a gente usa muito essa irradiação, e a partir do momento que a gente vê que o paciente está conseguindo fazer bem o movimento, que está irradiando legal, a gente começa a usar esse estímulo verbal, de mostrar para o paciente, falar, ó, vem aqui na mão, ele vem aqui na mão jogando a força, e aí você começa a mostrar, olha seu joelho que está acontecendo lá, e aí ele começa a falar, pô, realmente o joelho está estendendo, eu estou conseguindo fazer o movimento. E aí o que você falou, essa exposição gradual, né? Você vai expondo a ele, vai começando a mostrar a ele, e aquilo vai gerando, vai tirando, na verdade, essa cinesiofobia. A gente vai conseguindo ter um resultado bem legal aí. PNF PNF bagaço. É vida. É vida. É vida. Pô, é vida. É show de bola. Eu sou suspeito para falar, porque a gente trabalha muito, né? Meus olhos chegam a brilhar. Do PNF. Grande parte dos pacientes da gente aplica o PNF, não 100% do tratamento, mas em grande parte a gente usa alguma outra situação do PNF ali. Então, eu sou suspeito para falar, mas é um conceito, tá? Lembrando que o PNF não é uma técnica, é um conceito que dá uma guinada na cabeça da gente, vale muito a pena. Quem tiver a oportunidade de repente fazer a formação, super indico aí. Super indico, viu? Vá com o Simon. Eu estou divulgando porque realmente ele mostra o que a fisioterapia precisa. A fisioterapia precisa que, quando a gente fizer um curso, que mostre de fato o que a gente precisa. Que é ali, ó, o raciocínio clínico, fisioterapêutico, e também mostra técnicas, mostra meios onde a gente possa estar fazendo de várias formas. E você mostrou isso. E, velho... Valeu, obrigadão.
Aprendi muito, muito, muito. Sempre que eu tenho uma oportunidade, estou ali vendo. Sempre que eu estou com um paciente nos estágios, eu estou vendo os vídeos para, Boa. sabe, programar mesmo. Tem duas perguntas aí, Simon. Uma é de Clériston, creio eu que ele chegou depois. E a utilização do kinésio tape na dor patelofemoral? Pronto. A gente fala rapidinho aqui. Clériston, a gente acabou de falar. Acabou não, deve ter uns 10 minutos que a gente falou disso, tá? Não tem nenhuma aplicabilidade, tá? Eu acabei dando alguns exemplos aqui de pacientes meus. A literatura não suporta a utilização da kinésio tape na dor patelofemoral, tá? Então, ela não tem nenhum efeito em relação à estabilização, em relação à melhora de força, de performance. Quando é que você utiliza? Eu particularmente utilizo, né? Quando o paciente chega para você e acaba falando, bota aqui a fitinha, porque eu me sinto melhor, porque eu acho que eu vou correr melhor. Por mais que você explique para ele, tá? Não, mas eu quero, eu boto. Então, aquela questão placebo mesmo. Aí, às vezes, a gente vai lá e coloca, tá? Mas, falando de forma clínica mesmo, de forma científica, não tem nenhuma evidência que suporte a utilização da kinésio tape, tá? Ó, o grande John aí, ó. Valeu, John, você é fera. Ô, Simon. Tem outra pergunta aí, né? Marcohan perguntou desse jeito. Siminho, durante o tratamento... Fala, Bruninha. Preconizado o afastamento do PCT, dos treinos crossfit, crossfit, musculação. Tá, se o paciente tiver com dor patelofemoral, se a gente acaba afastando ele desse treino, é isso? Isso. Pronto, beleza. Bruna, eu vou te falar. Geralmente a gente afasta, tá? Porque é o que eu falei. O paciente quase nunca chega pra gente no estágio inicial. Ele geralmente vai chegar pra gente já quando ele está incapacitante. Então, eu vou te dar exemplos que eu já tive, tá? Do CrossFit, por exemplo. Eu tive que afastar. Eu falei, vai ficar aí pelo menos 2, 3 semanas fora, e aí a gente começa a voltar gradativamente. E assim, como eu trabalho dentro de uma box, eu tenho uma relação muito próxima com os professores de educação física, então eu consigo ter muito bem esse controle, tá? Do que pode ou do que não pode ser feito. Não sei se isso é a realidade de todo mundo, mas como eu tenho essa relação muito próxima, eu consigo controlar isso muito bem. E aí você consegue ir expondo de forma gradativa ali, e aí o resultado é muito bom. Mas pelo perfil do paciente que procura a gente tem que dar uma afastada. Pelo menos aí de 15 a 20 dias, dar uma segurada, para a gente começar a ter um trabalho mais intenso nosso, da fisioterapia, e depois a gente vai voltando, aos poucos vai fazendo essa exposição gradativa aí ao que o paciente quer, seja musculação, crossfit, corrida, enfim, qualquer uma dessas coisas, tá bom? Show. Ô Simon, John falou aí, você leu? Li, mandei um abraço para ele aqui. E a Lisa falou assim, por mais live como essa, Simon. Valeu, Lisa, tudo bom? Lisa foi aluna nossa aqui, depois foi morar fora. Grande abraço. Ô Simon, vamos falar agora sobre biomecânica. Agora sim entra biomecânica. Bora. Eu vejo muitas pessoas, assim, sempre estou analisando, certo? E colocam a bola boba ali atrás das costas e faz o agachamento. No momento que faz o agachamento, vai estar pegando mais quadríceps, certo? E a pessoa já está com a dor patelofemoral, pegando quadríceps, não vai estar sobrecarregando a articulação? Vai, cara. Você aumenta a pressão femoropatelar, tá? O que acontece? Se você coloca seu paciente para agachar com a bola, o que você faz? Você faz com que ele fique com o tronco reto, tá? Seu tronco está reto. Se seu tronco está reto, você, por uma questão de vetor, de força, né? Você praticamente deixa ele a 90 graus aqui. Então, 90 graus é justamente a angulação de maior pressão na articulação femoropatelar. Então, o ideal é que você tire essa bola e traga seu paciente daqui para aqui, tá? Jogar o tronco dele para frente. Para você, né? Exatamente. Você vai aproximar ali e vai diminuir essa pressão femoropatelar, tá? Por uma questão óbvia e lógica de biomecânica. Isso aí é física pura, não tem para onde você correr. Você flexionou o tronco, você diminui a pressão femoropatelar, você vai diminuir a sobrecarga do quadríceps, você começa a chamar mais glúteo lá, então você começa a dividir isso, glúteo e quadríceps, e aí seria, na verdade, a forma ideal para você trabalhar um agachamento, por exemplo, com o seu paciente, tá? Então, essa questão da bola, tipo, eu não vou condenar nem abolir totalmente ela aqui, tá? Mas, de repente, se você realmente quiser usar ela,
usa numa fase bem inicial, de uma angulação bem controlada, de repente para uma isometria de quadríceps, só isometria ali para... Na dor patelofemoral, eu particularmente acho que ela não vai bem, tá? Não seria o ideal. Traria para algo mais funcional, a gente trabalhando na flexão de tronco aí. E aí que tá também, né? No momento que coloca a bola, a pessoa tá agachando, dá para observar o movimento, tá fazendo hiperlordose, tá... o movimento tá todo... Só Deus na causa. É um movimento que não tem funcionalidade nenhuma, cara. Se você for botar desde de um paciente sedentário, tá? Imagina um paciente sedentário que ele está sentado na casa dele e vai levantar, ele faz flexão de tronco. Se ele está em pé e ele vai sentar, ele faz flexão de tronco. Então você está tirando, na verdade, o movimento funcional e tentando automatizar, né? Córtex motor aqui, um movimento extremamente errado para o seu paciente. Então, aí que entra a plasticidade, ter que adaptar esse paciente tudo novamente. Exatamente. A questão do aprendizado motor é super importante, né? Show de bola. Simon, sobre... Deixa eu fazer a pergunta para você. Fizemos aí a bola, certo? E que tá falando já o tratamento. O pessoal aí, agora eu vou estar abrindo para perguntas, porque vai faltar aí, faltam 10 minutos só. Faltam 10 minutos para acabar a live. Gente. Pronto. Deixa a galera perguntar aí. Grande Mateusão, meu 9, fera. Mete gol demais esse cara. Show de bola ele, viu? Tá. Pronto. Uma coisa que eu acho interessante a gente dar uma frisada aqui é em relação a essa questão do valgo dinâmico, né? Está muito associado à dor patelofemoral, nos últimos anos principalmente, e uma coisa que vem, na verdade, sendo... não é que o... tá? Ele existe essa alteração na biomecânica, inclusive tem um subgrupo para isso. A grande questão é que a gente passou por um período, desde os trabalhos de Fukuda lá, 2010, até por agora quase, que tudo era valgo dinâmico. O paciente às vezes estava andando, o joelho fazia isso aqui assim, é valgo dinâmico. Valgo dinâmico, e aí tem que fazer posterolateral, aí ostra, hidrante. E não é assim, gente. É uma coisa muito mais complexa. Exatamente, estava desse jeito, tá? Então, a dor patelofemoral é uma alteração multifatorial. Então, existem diversos fatores que podem estar causando ela, inclusive o valgo dinâmico, tá? Que fique bem claro, eu não estou dizendo que o valgo dinâmico não existe, ele existe. É fato, existe essa alteração biomecânica, onde o fêmur aduz e roda internamente, você tem um aumento da pressão da articulação femoropatelar. Porém, isso acontece em alguns pacientes nossos, não são todos os pacientes. Então, nem tudo que reluz é ouro, tá? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão do valgo dinâmico e de tudo querer fortalecer o complexo posterolateral do quadril. Avalia primeiro e vê se esse seu paciente realmente precisa de ganho de força, se ele realmente precisa de um melhor controle da biomecânica do membro inferior, e só então a gente vai, tá? Não é uma receita de bolo, desconfiem de tudo que é aquilo que é engessado, que é muito fácil de protocolo, tá? Vamos sempre sair da caixinha um pouquinho e pensar cada paciente um pouquinho à frente. Ele é singular, né? Ele é diferente. Exatamente. Então tem que grande Adailton, grande fisioterapeuta lá de Salvador. Grande abraço. Acabou de falar uma coisa extremamente legal aí, ó. Valgo dinâmico, fisiologia e funcional. É normal, é super normal, que quando a gente faça movimentos em cadeia fechada, o fêmur ele vá para dentro, ele vai aduzir e vai rodar internamente, tá? A grande questão do valgo dinâmico é que às vezes tem pacientes que realmente fazem isso de forma exagerada. E aí quando você exagera isso aí, você acaba saindo do alinhamento biomecânico do membro inferior e você aumenta a pressão, né, femoropatelar. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado e parar de querer simplificar as coisas. A pergunta aí para você, Simon. Você lê? Vamos lá. Manda ver. Lê aí que já passou aqui para mim. Grande Venilson, cara, fisioterapeuta lá do Piauí. John, falou desse jeito. Aproveitando o salve, vou mandar minha pergunta. Tipo de passada pode causar dores no joelho ou agravar problema de lateralização da patela? Há exercício para corrigir, atenuar o caso? Tá, John, tem sim, tá. De repente, o tipo de passada que a gente está falando é uma passada mais pronada ou supinada. Nesse tipo de paciente, geralmente quem tem a alteração de uma passada mais pronada, ou seja, pisa mais com a parte de dentro do pé, tá? Por uma questão anatômica e fisiológica também,
tá? É normal, é natural que você tenha essa tendência a jogar esse vetor para dentro, tá? Um vetor de força para dentro. Tem como corrigir isso? Sim. Se for uma alteração, tá, dinâmica, tem como a gente corrigir. Geralmente, fortalecimento da musculatura intrínseca do pé ali, você consegue uma melhor estabilização, você consegue. Se for algo estrutural, não, cara. De repente, o paciente que tem aquele pé plano, já, inclusive, eles tiraram o pé plano do fator de risco justamente por isso, porque tem pacientes que têm alterações estruturais que a gente não vai conseguir mexer, tá? Então, às vezes o fisioterapeuta se preocupa muito com a questão estrutural e esquece que a gente, na verdade, foi feito para mexer a relação da parte estrutural com a parte... Segunda-feira eu fiz uma live com o Monique e ela falou justamente sobre isso, do acrômio, né? O fisioterapeuta disse, tipo de acrômio, 1, 2, 3, tá? Vai mudar em que para você? Você vai meter a mão lá e tirar e deixar o acrômio plano? Não vai, tá? Então é isso, John. Se for algo dinâmico, aquele cara que o pé é normal, mas na hora que ele pisa, ele tá pronando demais, jogando para dentro, tem como a gente corrigir sim essa alteração, tá? Se for algo estrutural, aí acaba que não. Quando criança, o pé plano aí, que a criancinha não tem o arco plantar, é corrigível com a palmilha? Quando criança, sim, quando criança, em sim. desenvolvimento ósseo ainda? Sim. Quando criança dá pra gente fazer justamente pelo que você falou, né? Porque você está em desenvolvimento ósseo ainda, você vai passar pela fase que a gente chama do estirão, então dá para você conseguir ainda mexer nessa parte estrutural. Depois já consolidado, já era. Aí não tem como. Afeta toda a biomecânica. Ele falou. Pronto, John, acho que respondeu a pergunta de John. E valeu, grande John, grande abraço, velho. Esse corona não tá deixando nem a gente jogar bola, né? Tá complicado. Ele falou que ele não é físico, mas está preocupado. Tem que estar preocupado sempre. Saúde é tudo. Tá. John é advogado, grande parceiro aqui de Itabuna, gente boa demais. Sai, tá travando? Oi. Tá travando o sonete, peraí. Ué, a minha? Tá tudo ok? Foi. Tá ok. Pessoal, mais alguma pergunta vocês têm para fazer? Pode ficar à vontade. Grande Venilson, valeu Venilson, grande abraço, velho. Ia encontrar com o Venilson agora em março, mas o corona não deixou. Perguntaram aí, Wagner. Boa, Wagner perguntou, legal. O calçado pode ser um fator na dor patelofemoral, principalmente em corredores? Perfeito, pergunta. Boa, Wagner, boa. Cara, não pode ser, tá? A gente vai ter uma live segunda-feira, inclusive, com acho que a maior autoridade do país em relação à corrida, que é Gustavo Leporassi. E aí ele vai falar muito disso, tá? O calçado ele não interfere na incidência de lesão em indivíduos corredores, tá? Essa questão do tênis pronado, supinado, isso aí é uma questão extremamente mercadológica, tá? O tipo de calçado não vai interferir na incidência de lesão. E aí acaba que o Vitor acabou perguntando a mesma coisa, qual o tênis mais indicado? Vitor, falo para os meus pacientes sempre, tá? O tênis mais indicado é aquele tênis que você se sente mais confortável, o tênis que melhor calça no seu pé, o que você acha mais bonito, tá? Esqueça essa questão, eu tenho que comprar um tênis cheio de mola para amortecer. Você tem corredores que correm com tênis cheio de amortecimento, você tem gente que corre com os tênis que a gente chama de minimalista, que é aquele tênis bem levinho, né? Então, o tipo de calçado não influencia na incidência de lesão, não. Agora a gente tem, mais recentemente aí, né? A gente teve o Nike Vaporfly, né? Que ele influenciou na performance. As pessoas começaram a correr mais rápido por conta dele, mas não na incidência de lesão, né? Então, em relação ao calçado, sempre indiquem para o seu paciente qual que você se sente melhor. É o Nike, é o Adidas, aqui a gente pode falar, né? Que não tem... enfim, a marca que você se sentir melhor, já foi. Pega, calça, independente se custa 300 ou R$1.000. Eu gosto do de 1.000, pô. Você tem condições? Então compra o de 1.000. Eu gosto de 200. Compra o de 200, não tem problema nenhum. Não tem nenhuma relação direta entre o tipo de calçado e a incidência de lesões em pacientes corredores, tá bom? Simon, falta aí 2 minutos e 30 segundos. Só que aí que tá. Em relação à performance, a pessoa correr descalço, estava mostrando no artigo, e correr com sapato. Biomecanicamente, a que correu descalço mudou. E a que correu calçado, aí já mudou também. Tá. É mais confortável. A biomecânica muda então, descalço. Muda porque assim, para você correr descalço, a entrada que você tem no solo é geralmente não, é com o antepé. Ou seja, com a região anterior do pé. Isso.
E pacientes que correm calçado geralmente têm entrada com retropé, tá? Algumas pesquisas falam, porém elas têm um viés metodológico muito grande. Quando você vai para revisões sistemáticas mais específicas, elas não mostram diferença entre correr calçado e correr com antepé, tá? Gustavo vai abordar isso de forma sensacional segunda-feira. Segunda, 7 horas, já estou fazendo a propaganda aqui, tá? Vai falar muito dessa questão de corrida. E vocês vão ver ele dizer que não tem diferença, tá? Tem diferença em relação à localização das lesões. Pessoas que correm com o antepé, pessoas que correm descalço ou até com tênis, isso, ele geralmente tem mais lesões na grande Paulo Moté aí, ó, meu professor do PNF, grande mestre, fenômeno. Tá? Qual o Instagram de quem, Vitor, que você tá pedindo? É no meu, Simon Cavalcante, tá? Vai rolar segunda-feira, 7 horas. Então, em relação à localização da lesão, pessoas que correm com antepé têm mais lesão no tornozelo, e pessoas que correm com retropé, mais lesão em joelho e quadril, mas Gustavinho vai abordar de forma muito mais específica e bem melhor do que eu, inclusive, aí na segunda. Bacana. Você vai mudar a biomecânica de uma pessoa que já corre assim, um keniano, por exemplo? Não. Viu? Falta 1 minuto, não. Simon. Eu agradeço imensamente, do fundo do meu coração, agradeço pelo seu conhecimento, você compartilhar aí para o pessoal o seu conhecimento. E acaba também refletindo em mim. Eu aprendo muito cada vez que eu ouço você explanar mais sobre cada assunto, qualquer assunto que você fala, eu aprendo cada vez mais. E você pode estar deixando aí os seus agradecimentos em 30 segundos. Valeu, velho, valeu. Eu que agradeço, Júlio, pelo convite, tá? Sempre bom a gente estar participando com colegas, com você que está aí iniciando essa caminhada na fisioterapia, né? Então a gente sempre busca realmente ajudar